E assim como a música que nós vamos cantar diz agora, que tudo que nós façamos possa ser para o Senhor, para que nós sejamos do Senhor. Nós vamos cantar Eu Sou Teu. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu vou dizer, eu sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E agora eu convido a igreja para que ficamos de pé para cantar o hino 581, a adoração para a entrada dos componentes da plataforma. Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Oremos. Maravilha.
maravilhoso, glorioso e amável Deus. Obrigado por mais essa manhã que a sua misericórdia se renove em nossas vidas. Obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós estarmos aqui te adorando. Aceite o nosso louvor, aceite as nossas ofertas, aceite, amado Jesus, o nosso coração nessa manhã, Pai. Estamos aqui pois precisamos de Ti. Queremos a Tua presença de uma maneira poderosa aqui nessa manhã. Que Teu Santo Espírito haja livremente e trabalhe nos nossos corações e na nossa mente. Por favor, se faça presente aqui de uma maneira poderosa e maravilhosa. É isso que nós oramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, feliz sábado, que Deus seja louvado, né, pela presença de cada um de nós aqui nessa manhã, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui e que nós possamos nesta manhã nos concentrar no que Deus tem a nos falar nessa manhã através do nosso pastor Luiz Weber, né, que é para isso que nós vimos aqui a cada culto, né, é para nós aprendermos um pouco mais do nosso Deus, né, para nós crescermos na graça e no conhecimento, né. E que Ele aceite nessa manhã essa nossa adoração a Ele oferecida. E nós, nesse momento, vamos juntos entoarmos o hino Um Pouco Mais. Ao som da música, eu convido a igreja a se colocar em pé, para que nós possamos oferecer a Deus o melhor do nosso louvor. Só um pouco mais. Cristo. Aguardar só um momentinho, porque é na outra versão congregacional, mais fácil de cantar, né? Escureceu e o sol se pôs no coração.
quando alguém tocou em mim, eu ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Ajoelhados, nesse momento, falaremos com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos nos dirigirmos ao Senhor, pelo privilégio de podermos chamá-lo de Pai, apesar da nossa indignidade e das nossas imperfeições. Obrigado porque o Senhor não se envergonha de nos chamar de filhos. Obrigado por esse grande privilégio. Estamos aqui nessa manhã para adorá-lo na beleza da tua santidade e para contemplar a tua face através também dos teus ensinamentos nessa manhã, pois pelo contemplar somos transformados. Nesta manhã, o Senhor usa de maneira poderosa o pastor Luiz Weber, para que possa, Senhor, alimentar a tua igreja nessa manhã, porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, que tua igreja nessa manhã possa compreender que aqui na frente estamos vendo um homem, mas que a palavra procede do Senhor. Amém. Que cada um possa receber com alegria no coração a tua palavra e permitir que ela opere em nós uma transformação para que sejamos regenerados através da mesma, Senhor. Amém. E que o teu Santo Bom Espírito venha manifestar a sua divina presença nessa manhã, para que a mensagem possa calafonar em cada coração e assim nós saímos daqui um pouco maiores, um pouco mais crescidos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém. Se tem alguém aqui nessa manhã com o coração aflito, angustiado, por algum motivo, que possa descansar no Senhor, na certeza de que o Senhor está no controle, o Senhor está conduzindo, nos conduzindo pelos vales da vida, Senhor. Que nessa manhã o Senhor conforte o nosso coração e que cada um saia daqui na certeza de que cada uma de nossas necessidades serão supridas no momento em que delas mais precisarmos. Amém. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora continuamos a adoração ao nosso Deus através de uma música especial com a irmã Jéssica. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Cante comigo. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Amém. Feliz sábado, povo lindo de Jesus. Ó, que feliz sábado animado, nem precisou fazer a segunda vez, viu, Cid? Dá feliz sábado pro povo aí também. Tudo bem, igreja? Feliz sábado. Só queria ressaltar aqui o trabalho da Cid. A secretaria da nossa igreja, graças a Deus, das 12 distritos, ela tem alguns requisitos a serem cumpridos. E não são poucos, são vários. E assim, a gente tem mais de 50 distritos nessa associação. E em torno de 4 a 5 que cumprem 100% do que é pedido. E como é que está o nosso distrito? 100%. Amém. Então, uma saudação aí para Cid. Que Deus siga te abençoando poderosamente. Amém. Obrigado pelo trabalho que você tem desenvolvido.
E aí, queridos, vocês estão bem? Hoje eu senti vocês mais felizes. Fiquei feliz com a recepção de vocês para comigo aqui no Feliz Sábado. Então, para a gente entrar na pregação, para que você possa calmar o teu coração também, eu gostaria de fazer uma declaração de amor a Deus, a capela mesmo, já treinando o nosso coral, que não precisa ser afinado por enquanto, mas precisa ser bem alto. Então, vamos louvar a Deus com a música Eu Te Amo a Deus, a capela mesmo. Eu te amo. Te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu maravilhoso Deus, glorioso Pai, estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra. Nós somos pecadores, falhos, e não merecíamos a Tua graça sobre as nossas vidas, mas o Senhor é tremendo, poderoso. E por favor, amado Jesus, que hoje, apesar de eu ser pecador, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir nessa manhã. É isso que nós oramos e pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o título do sermão de hoje é A Hora do Juízo. Eu vejo assim uma grande necessidade da nossa igreja, e agora sim estou falando da Igreja Central de Rio Verde, entender o propósito e por que ela está estabelecida aqui. Nós temos um propósito como igreja de estar estabelecido aqui nessa localização. Deus tem um propósito para nós. E eu creio de todo o meu coração que a gente precisa toda vez, pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, entender esse propósito. No mês passado eu preguei aqui sobre a tríplice mensagem angélica, lembra disso? E restaurando o nosso propósito como igreja, reafirmando a nossa fé, e isso serve para nós. Nas nossas batalhas diárias, nas nossas lutas, a gente acaba esquecendo o porquê que a gente é adventista. A gente acaba esquecendo o porquê que a gente veio para essa igreja. E a gente acaba olhando muitas vezes para fora e fala assim, nossa, a nossa igreja ela podia ser como as outras, né? E eu já vi algumas pessoas falar, lá na outra igreja a gente é tão carinhoso, o povo recebe a gente tão bem. Eu já fui de outra igreja, como eram carinhosos. É ou não é? É uma verdade ou não é? Aqueles que eram de outras igrejas, de outras denominações, acaba que é. E a nossa igreja é uma igreja que muitas vezes é fria, é uma igreja que não é acolhedora. Essa história está mudando. Aqui na Igreja Central de Rio Verde está mudando para a honra e glória de Jesus. Deus tem mandado pessoas, Deus tem revitalizado espiritualmente a cada um de nós, para que a gente possa nos tornar uma igreja acolhedora, a começar em mim como pastor. Um pastor gaúcho, chuco, está aprendendo a lidar com cada um de vocês, e eu amo vocês em Cristo Jesus, amém? Oro por vocês, pastor, mas às vezes o senhor é gaúcho demais, às vezes o gaúcho fala mesmo, mas eu amo vocês, né gaúcho? Tem outro gaúcho aqui, né gaúcho? Nós somos assim, né? Mas temos que mudar, né? E aí a gente vai aprendendo e a gente vai trabalhando com vocês, mas eu quero reafirmar olhando nos olhos de vocês, amo vocês em Cristo Jesus, amém? Então hoje, o sermão ele vai mais uma vez trabalhar no nosso coração, para que a gente entenda o porquê nós estamos aqui. E algo tremendo nós precisamos entender. Nunca tire de mente, em todos os seus relacionamentos, em todas as situações da sua vida, não tire de mente, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Sabe, às vezes acontecem situações na nossa vida, e eu como pastor, também tenho situações na minha vida, também sou casado, também tenho filhos. E muitas vezes, por situações, a gente acaba desanimando, por relacionamento ou por
coisas que acontecem dentro da nossa família, né? E eu sei de pessoas aqui na nossa igreja que estão passando problemas familiares, situações, mas você não pode tirar de mente uma coisa: o grande conflito entre o bem e o mal. Isso tem que estar toda hora. Você tem que se lembrar: olha, eu estou passando isso por causa do... Mas esse grande conflito aí está conflito pequeno. Esse grande... Eu estou passando por essa situação familiar, mas entenda, existe um grande conflito entre o bem e o mal. E o mal quer fazer você animado ou desanimado? Desanimado. Ele quer te motivar ou desmotivar? Desmotivar. E ele vai usar ferramentas para isso. E muitas vezes ele não conseguiria te atingir se não fosse, às vezes, na tua família. Ele não conseguiria te atingir se não fosse de outra maneira, a não ser na sua finança, eu não sei. Mas o inimigo, ele tenta te atingir, ele tenta desestabilizar você, e ele tenta desestabilizar a nossa igreja, porque nós estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito, ele começou aqui na terra? Não, começou aonde? No céu. E nós estamos aqui com um propósito. A Igreja Central de Rio Verde tem um propósito, e nessa manhã eu quero começar a apresentar esse propósito para você em Apocalipse 14, verso 6. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 6. Todo mundo abriu? Achou? Tá fácil de achar, né? Apocalipse 14, verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o quê? Fala forte, igreja, para quê? Aos que estavam assentados sobre a terra, e cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Sabe, o livro de Apocalipse, e presta atenção nisso, isso é tremendo, você precisa entender isso nessa manhã. O livro de Apocalipse, existe vários anjos lá. Ele descreve vários anjos. Porém, a maioria dos comentários bíblicos, e é de comum acordo, que esse anjo que leva o evangelho a todos os povos, a todas as nações, são os servos de Deus. Posso ouvir um amém por isso ou não? Amém. E você é um servo de Deus. Essa é a sua missão aqui nessa terra, levar esse evangelho da salvação, levar esse evangelho do juízo. Você é um povo especial, você tem uma missão diferenciada. Posso ouvir um amém por isso? Sabe, só que o inimigo quer que isso aconteça, sim ou não? O inimigo quer que a gente tenha forças para isso, sim ou não? Não. E o que ele puder fazer para atrapalhar esse processo, o que ele puder fazer para desestabilizar a gente, ele vai fazer. Se a gente não tiver o foco bem estabelecido, olha, somos um povo diferenciado, temos uma missão diferenciada, a missão de pregar o evangelho da salvação. E aqui não só diz o evangelho da salvação, mas diz que é um povo que está aqui para pregar o juízo que se aproxima. Poucos amém. O juízo que se aproxima. Amém. Sabe, eu sei que muitas vezes quando a gente fala de juízo, a gente fica até meio... Ai. Sabe por que isso? Porque esse juízo vai ser uma bênção para aqueles que estão alicerçados em Jesus. Esse juízo, a volta de Jesus, vai ser uma bênção para aqueles que entenderam isso que eu estou pregando hoje, para aqueles que são realmente esse povo diferenciado, esse povo que entendeu a sua missão, mas não é uma bênção para aquele que está anestesiado, perdendo tempo com besteiras que Satanás coloca na nossa frente. E aí por isso que quando a gente fala, o juízo de Deus se aproxima, aí poucos vão falar assim, amém, eu quero mesmo a volta de Jesus. Sabe por quê?
Porque quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa igreja, muitas vezes a gente não está alicerçado aonde a gente precisaria estar. A nossa fé não está condicionada ao que a gente precisava que estivesse. E a gente acaba entendendo que se o juízo chegar, eu não estou bem. Então, chegou uma hora de eu e você como igreja central, e ontem nós estávamos reunidos aqui com toda a equipe de ancianato da igreja, e estávamos aqui em oração, estamos aqui orando por vocês, orando pela revitalização espiritual que Deus já começou na nossa igreja. E essa revitalização espiritual, ela não começa na nossa igreja. Ontem eu fiz 3 perguntas para a nossa equipe de ancianato aqui. 3 perguntas muito importantes. E eu gostaria de, nessa manhã, que você entendesse, sabe? E nas 3 perguntas, a primeira, aos teus olhos, como que está a nossa igreja? A primeira pergunta. Aí, aos teus olhos, como que está o trabalho do pastor? A segunda pergunta. E a terceira pergunta, aos teus olhos, como está o teu trabalho como ancião? Sabe, quando se fez a primeira pergunta, como está a igreja? Aí surgiu várias situações da igreja. A igreja está assim, assim, assim. Como que está o pastor? Surgiu várias também. Quando a gente olha para nós, como está teu trabalho como ancião? Aí, isso é normal, porque eu como pastor também faço a mesma coisa. Como pergunto assim, como que está a igreja? Aí eu vou falar, a igreja está assim, 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 assim. E você como pastor, como é que está? Por que isso? Porque a gente é bom de olhar o erro aonde? Mas e quando a gente olha para nós? Agora, nessa manhã, eu quero que você faça essa reflexão. Como que está a tua vida espiritual? Se você é uma igreja que tem uma profecia estabelecida sobre você, você tem uma missão profética. E qual que é essa missão? Qual o evangelho? Eterno, o juízo que se aproxima, né? Você tem essa missão, você está cumprindo essa missão, não precisa responder. Eu quero que você internalize isso e pense. Se você está fazendo isso, ou se você está vivendo um cristianismo onde você vem para a igreja e você senta aqui e você só fica julgando se está bom ou não está bom, se começou certo, se está errado, se está gostando disso ou não está, porque a gente é especialista de falar se está gostando ou não está. Mas de trabalhar mesmo. Eu gostaria, se é a hora do juízo, você crê nisso, sim ou não? Poucos creem, só esse lado aqui creu. Vocês creem nisso ou não? O juízo se aproxima, certo? O juízo é importante? É importante? É. E como que a gente pode pregar isso? Como que eu vou falar sobre esse juízo que se aproxima? O que eu vou usar para pregar? Primeiro, o que eu vou usar para pregar? A Bíblia. Ok? E qual livro que eu posso pregar que fala sobre esse juízo que se aproxima? Apocalipse, mas também tem um outro livro que data, inclusive. A gente tem estudado as profecias de Daniel aqui. E no domingo passado eu falei que hoje eu pregaria a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, uma doutrina distintiva da nossa igreja, e que muitas vezes nós, como adventistas, acabamos não conhecendo. Eu vou pregar de uma maneira tão simples, tão fácil, que você vai conseguir explicar assim de uma maneira muito simples para qualquer pessoa. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel, capítulo 8, verso 14. Estou ouvindo barulho de Bíblias ainda. Você que está em casa também pega a sua Bíblia aí. Apesar do texto estar na tela, é bom você pegar a sua Bíblia. Daniel capítulo 8, verso 14, diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será o quê? O santuário será purificado. A gente precisa muito entender isso aqui.
Isso aqui tem que ser assim, algo que a gente saiba explicar, que a gente saiba resumir para aqueles nossos irmãos, para aqueles nossos amigos de outras denominações, porque se nós somos adventistas, e o adventista prega o advento, o que é o advento? O retorno de Cristo. Isso nos torna diferente de outras denominações, porque esse é o nosso propósito, pregar a volta de Jesus, e nós precisamos entender isso. Quando a gente vai estudar a Bíblia, e eu não consigo entender essa profecia sem entender o grande conflito. Eu preciso entender o grande conflito. Eu preciso entender que houve uma guerra lá no céu. E Satanás começou, Lúcifer, um anjo de luz, começou a pregar lá. E ele falou o seguinte, que Deus era tirano, que Deus era alguém que as pessoas só adoravam porque se não adorassem, ele ia fulminar, e começou a pregar um monte de mentiras lá no céu. Ele queria reinar no lugar de Deus, ele queria estar no trono de Deus, queria julgar no lugar de Deus. E agora, Deus mostra que não é assim. E Deus dá a oportunidade dele se arrepender. Ele se arrepende, sim ou não? Não. Continua pregando essas mentiras, até que ele é expulso do céu. E aí ele vem a essa terra, e nessa terra ele consegue enganar quem? Eva e Adão. Engana os dois, toma o domínio desse mundo. O domínio era de quem? De Adão. Ele era o príncipe desse mundo. Deus tinha dado o domínio desse mundo para Adão. Mas Satanás veio aqui e usurpou isso. E agora, usurpando isso, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque se eles permanecessem ali, como agora eles eram pecadores, eles seriam fulminados pela glória de Deus. A glória de Deus iria fulminá-los. Então agora eles saem, mas Deus sempre quis habitar com o povo. Deus sempre quis estar no meio do povo. E aí Deus tem uma brilhante ideia. Eu vou habitar no meio do meu povo. E aí Deus fala para quem? Para Moisés, eu vou construir o quê? Um santuário. Para que eu habite no meio do povo. Deus não podia habitar no meio do povo assim de maneira aberta, escancarada, porque senão fulminaria os pecadores. Agora Deus faz um santuário, e esse santuário era para habitar no meio do povo. E esse santuário tinha umas regras, tinha como funcionaria o santuário. E ele era a réplica de um santuário que existe aonde? No céu. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Ok. Mas existiam algumas partes desse santuário que eram extremamente importantes, e eu gostaria de falar de duas partes desse santuário: o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era onde se fazia o quê? O sacrifício diário. E o lugar santíssimo? O dia da expiação. Uma vez por ano, ele era feito o perdão do povo, e ali o sumo sacerdote entrava. Agora, esse texto que nós acabamos de ler, que está aqui em Daniel 8, 14 e 15, diz que 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. Para a gente entender essa profecia, a gente precisa entender primeiro algo que eu já expliquei aqui nos domingos e que muita gente sabe. Na profecia, um dia, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, é um dia, né? 2.300 dias. Um dia na profecia é igual ao quê? Um ano. Onde está isso, pastor? Em Números 14, verso 34, e em Ezequiel 4, versos 6 e 7. Então, na profecia, cada dia é igual um ano. Então, Deus está dizendo aqui para Daniel que em quantos anos o santuário seria purificado? Espera aí. Se são 2.300 tardes e manhãs, quantos dias são? 2.300 dias, ok? Se cada dia é um ano, são quantos anos? Fala como se você estivesse vivo. 2.300 anos e o santuário seria purificado. Daniel não entendeu. Daniel falou, como que é esse negócio aí? Eu não estou conseguindo entender. Só que Deus é tremendo. Fala comigo. Deus é tremendo. Deus é poderoso.
Olha só o que diz aqui em Daniel 8, verso 26. Está com a Bíblia aí, vai um pouquinho para frente. E aqui começa. Diz assim: a visão de tarde e de manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ao quê? A dias ainda muito distantes. Aí Daniel, olha aqui para mim, Daniel ficou triste, Daniel orou. Deus amava Daniel, sim ou não? Muito. Deus amava muito Daniel. E olha o que acontece aqui em Daniel 9, verso 24. Vai um pouquinho para frente. Diz assim, Deus começa a dar interpretação. E Apocalipse 8 é interpretado por Apocalipse 9. O Apocalipse 9 ele interpreta o que está acontecendo no 8. E acrescenta algo, que é esse verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para fazer o quê? Para ungir o santo dos santos. Lê o que está no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7... Quem que é esse ungido príncipe? Olha aqui para mim, quem que é esse ungido príncipe? Jesus Cristo. Até ele, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe, é tremendo isso aqui. Essas 70 semanas, elas têm tudo a ver com as 2.300 tardes e manhãs, e eu vou explicar isso aqui. As profecias das 70 semanas fazem parte dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Antes, nós vamos estudar a profecia das 70 semanas, tá? Então, a profecia das 70 semanas ficou muito fácil de entender aqui. Quer ver? Olha aqui. Deixa eu passar tudo aqui, que aí eu vou explicar de uma vez só. Pronto. Olha aqui. Pastor, acabou meu tempo aí ou é eu que desliguei? Eu acho que é eu que apertei. Quando que começa as 70 semanas? Nós acabamos de ler. Não é a data. Diz aí quando sair a ordem para restaurar. Quando que saiu essa ordem? Está lá em Esdras, capítulo 7. Ela saiu no ano 457 antes de Cristo. Então, no ano 457, o rei Artaxerxes deu essa ordem. Pode ir, povo judeu. Vai lá e reconstrói a cidade. Então, as 70 semanas começam aqui. E aqui também começa... Qual data? 70 semanas e qual mais? As 2.300 tardes e manhãs. Os 2.300 anos. Então, começa em 457, tá? Com a saída do decreto. Aqui... Daniel, ele tem a visão, e olha só que tremendo. Tá dando para ver aí, não? Tá? Olha só que tremendo. Aqui Jesus, ele amplia a visão. Ele dá um zoom assim, fala assim, vou deixar mais claro para você. Entenda. 7 semanas. Vai dividir as 70 em 3 partes. 7 semanas. 7 semanas dá 49 anos. O que aconteceria em 49 anos? A cidade foi reconstruída, Jerusalém foi reconstruída. E aí ele dá mais 62 semanas. Mais quantos anos? 434 anos. O que acontece aqui? No ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, Jesus é batizado. Ele é ungido, ele é batizado. Ungido, o príncipe é ungido. E sabe, e é tremendo isso aí, não é coincidência. Pastor, mas como assim, no ano 27, quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio, ele viveu até os 33 anos. Mas ele foi batizado então com quantos anos? 29 para 30 anos. Por que 27? Porque na verdade,
Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasceu 2 anos antes. Então, eles erraram na somatória quando foram fazer o nosso calendário. Então, aqui, ó, no ano 27 dessa era é que Jesus foi batizado. E aí, Jesus pregou por quanto tempo? 3 anos e meio ele pregou. E aí, ele foi crucificado no ano 31 dessa era. No ano 31, ou seja, ó, aqui tem uma semana, tá? Uma semana de prazo. Do ano 27 ao ano 31, dá meia semana. E daí a outra meia semana aconteceu um evento que começa a contar para nós, que é o apedrejamento de Estevão. Então, as 70 semanas descritas aí em Daniel, ela é dessa maneira que aconteceu. Isso já se cumpriu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aonde que entra as 2.300 tardes e manhãs? As 2.300 tardes e manhãs começam a contar no ano 457 a.C. e vai, ó. Então, se no ano 407 eu começo a somar, né? Vamos dizer que eu venha direto para cá só para saber se está certo a conta. Então, no ano 34 depois de Cristo foi quando Estevão foi apedrejado, dessa nossa era. Então, daqui para cá eu tenho que somar 1810. Então, 2.300 tardes e manhãs menos os 490 dias. O que é esses 490 dias? As 70 semanas. 70 semanas vezes 7 dá quanto? 490. Certo ou não? Estão conseguindo acompanhar? Quem está conseguindo acompanhar? Deixa eu ver a mão. Tá? Olha aqui, ó. Vou de novo. 490 semanas é igual... 490 anos é igual a 70 semanas. Porque 70 semanas vezes 7 dá 490. Tá? Então, esses 490, Deus mostrou para Daniel de uma maneira muito simples que iria acontecer isso. E depois disso, começaria a contar ali, ó, 1810. Por quê? 2.300 tardes e manhãs, menos os 490, que é 70 semanas, dá 1810. E aí vão chegar em qual data? 1844. 2.300 tardes e manhãs do ano 457 até quando? 1844. Pastor, mas a gente tem uma data mais aproximada ainda, que começou esse juízo, que a gente está pregando e que a gente acredita? Sim. Dia 22/10. Pastor, por que chega nessa data, dia 28/10? Porque lá no livro de Levíticos, nós temos a interpretação que aonde acontecia o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia do juízo. Ele acontecia no 7º mês do calendário judaico, no 10º dia. 7º mês, 10º dia. Fala comigo. 7º mês, 10º dia. No calendário judaico. E aí, no calendário judaico, que data que dá? O 7º mês, o 10º dia? 22 de outubro de 1844. Pastor, mas quem que foi o primeiro a chegar nessa interpretação? Alguém já viu esse cidadão aí? Não? Alguém já viu ele ou não? Guilherme Miller. Ele era um batista, estudioso da palavra de Deus. Opa, ali. E ele ali na sua casa, ele tinha uma escrivaninha, uma Bíblia, e ele abriu a Bíblia e começou a estudar. E isso que eu acabei de explicar para você, ele começou a entender. Ele falou, peraí, o livro de Daniel, ele é tremendo, sabe? E a Bíblia de Guilherme Miller, ele está no museu da Andrews, da Universidade Adventista, que fica em Michigan. E na Bíblia de Andrews, de Guilherme Miller, quais os dois compêndios de livros você acha que mais estavam desgastados e anotados? Não. Daniel e os Evangelhos.
Por quê? Porque ele queria ver se Daniel, esse pensamento que ele tinha, se cumpriu nos evangelhos. E sabe, se cumpriu, arrisca. Um livro que foi escrito cerca de 500 anos antes de Cristo. Deus dá uma profecia tremenda, explica detalhes do que ia acontecer. E se você não entendeu perfeitamente, chega na tua casa e estuda isso. Você precisa entender, você precisa estudar isso. Tem que estar na ponta da sua língua. Por quê? Porque o mundo precisa saber que o juízo de Jesus está próximo. Sabe, quando você pergunta, e esses dias, minha mãe está aqui e ainda não é adventista. Ainda. Mas ela já leu Caminho a Cristo. E ela, como é católica, praticante, eu dei o Grande Conflito. Ela braba leu o Grande Conflito. Mas leu. E aí esses dias eu levei ela lá para a igreja de Porteirão. E sabe, quando eu vou daqui para Porteirão, demora 1h10 para ir, 1h10 para voltar. E nessa 1h10 eu fui pregando tudo isso aqui para ela. Fui falando, fui explicando, e ela foi perguntando. E sabe uma pergunta fácil que a gente pode fazer para qualquer amigo que você tem? Você tem algum amigo que não é adventista, sim ou não? Espero que sim. Um monte. E você tem amigos que são católicos, amigos que são evangélicos. E quase todos os seus amigos, talvez você tenha algum amigo ateu, aí fica um pouco mais difícil. Mas ainda dá, né? Mas seus amigos que são de Cristo, você pergunta assim para eles: você crê que Jesus veio a essa terra? Qual que vai ser a resposta deles? Vai ser melhor que a de vocês, porque vocês estão meio desanimados. Ele vai falar: sim, eu creio. E você pergunta assim para ele: você crê? Sim. Olha como é que você começa fácil uma pergunta e uma pregação e uma explicação dessa. Tá, se você crê que Jesus veio a essa terra, se você crê em Jesus, Jesus veio a essa terra, você falou para mim que você acredita. Você crê que Jesus foi para o céu? Ele vai falar o quê? Sim. E o que ele foi fazer lá? E o que ele está fazendo até agora? Aí eles param e não sei. E aí é a hora que você entra e você explica isso que eu acabei de explicar. Sabe? 500 anos antes de Jesus, no livro de Daniel, já estava descrito o destino da humanidade. De algumas maneiras. Primeira maneira, a história dos governos, dos poderes, foi um sonho que Nabucodonosor teve, que foi interpretado por Daniel. Deus revelou. Aí você conta o sonho da estátua. E aí você fala: e depois disso, Daniel ainda, um anjo veio a ele e demonstrou para ele o que ia acontecer em detalhes. Falou em semanas como que ia acontecer. E aí você vai explicando. Sabe, isso vai atiçar uma coisa chamada curiosidade. É mais fácil pregar o evangelho do que a gente imagina. É mais fácil falar sobre a volta de Jesus do que você imagina. O problema é que muitas vezes a gente dificulta. Sabe, em 10 minutos eu expliquei para vocês aqui. Pastor, o que são essas pedras aqui? Alguém sabe o que são? Alguém já viu essas pedras? Quando o Guilherme Miller, ele pregou isso que eu acabei de pregar, isso aqui faz tão sentido, é tão verdade, que pessoas foram impactadas por isso. E essas pessoas impactadas perderam o desejo de viver nessa terra e falaram assim: eu quero estar pronto quando Jesus voltar. E já que Jesus, e o entendimento que eles tinham, não é, se o santuário vai ser purificado, eles entendiam que o santuário era a terra. Então eles entendiam que Jesus ia voltar quando? 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar. O santuário vai ser purificado. Se Jesus vai voltar, eu quero ver a volta de Jesus. Você quer ou não quer? E aí ele pregava e pregou isso. Jesus está voltando. E aí as pessoas começaram a vender suas propriedades,
Começaram a vender seus maquinários. Para que eu vou continuar sendo marceneiro se Jesus está voltando? Eu vou vender meus maquinários. E começaram a parar de pensar no futuro. Porque Jesus, fala mais alto, Jesus estava voltando. E no dia 22 de outubro de 1844, várias pessoas se reuniram nessas pedras para contemplar o retorno de Cristo Jesus. E foi um dia emocionante. Eles estavam certos que Jesus ia voltar. E eles ficaram aguardando Jesus voltar. E isso começou cedo, já um monte de gente se reuniu ali. Todo mundo com o coração ansioso de ver Jesus voltar. Você quer ver Jesus voltar? Tem certeza disso? Sabe, quando Jesus voltar não vai ter mais sofrimento. Quando Jesus voltar não vai ter mais velório. Quando Jesus voltar não vai ter mais antidepressivo. Quando Jesus voltar não vai mais ter briga. Quando Jesus voltar, tudo se fará novo. Nós vamos ser felizes eternamente ao lado dele. E aí as pessoas estavam sedentas de ver Jesus voltar. E começaram, e aquele alvoroço, e olhando para o céu, e cadê Jesus? E cadê Jesus? E Jesus veio ou não veio? E começou a ficar tarde, as pessoas começaram a ir embora. E foi um dia de grande tristeza e desapontamento. Dia 22 de outubro de 1844. Pastor, o que aconteceu? Aconteceu a nova fase da obra de Cristo no santuário celestial. Lembra que no santuário existiam 2 compartimentos importantes? Qual era eles 2? O Santo e o Santíssimo. Jesus, como sacerdote, sai do santo e como sumo sacerdote, assume o quê? O Santíssimo. Depois eles estudaram um pouco mais a palavra de Deus e entenderam isso. E aqui nessa terra, o que começou, pastor Luiz? Aqui nessa terra surgiu a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas. Quem é essa igreja? Agora que você tem que entender. E se você não entendeu nada do sermão, isso eu preciso que você entenda. Quem é essa igreja remanescente? Sabe, eu já falei aqui, mas vou repetir. O nós não faz nada. Se eu pegar já falei aqui do cachorrinho, lembra? Pegar um cachorrinho, quem tem um cachorro aí? Quero ver. Como é que é o nome do seu cachorro? Como? Lily. É uma cachorra? A Lily está dando muito trabalho. E ela fala assim, pastor, a gente vai doar esse cachorro para a igreja. Quem gosta de cachorro aí? Quero ver, levanta a mão. E a gente fala, vamos assumir esse cachorro. O Samuel vai ser contra, porque ele gosta de gato. Mas a gente como igreja decide, vamos assumir esse cachorro. Quem vai dar comida para o cachorro? E aí a gente vai falar assim, nós. Sabe o que vai acontecer com a Lily? Vai morrer. Porque o nós não faz nada. Quem que é a igreja remanescente? Quem é a igreja remanescente? Fala! Eu. A igreja que está aqui para restaurar as verdades, para pregar a verdade, sou eu. O problema é o seguinte, não sei porque apagaram eu aqui. Eu acho que acabou o tempo mesmo. A igreja que prega a verdade sou eu e você. E nós estamos aqui com esse propósito. Satanás sabe disso, sim ou não? Sabe disso, sim ou não? Sim. Por isso que ele quer que a gente brigue tanto. Por isso que ele quer que a gente não tenha tempo para pregar essa verdade. Por isso que ele quer que a gente não esteja unidos. Presta atenção aqui. Hoje eu vi muita movimentação antes de acabar o culto. Demais. Isso aqui é importante para mim e para você, para a nossa igreja. Olha aqui para mim, igreja de Deus. Vocês que estão aí atrás. Robson, o pessoal do som, presta atenção. Essa parte é importante para todos nós. Você está aqui com um propósito.
reestabelecer as verdades bíblicas, falar dessa verdade que o povo não sabe: Jesus está voltando. Isso está muito próximo de acontecer. As profecias se cumpriram até aqui, sim ou não? E vão se cumprir até o final? Jesus vai voltar? E o que ele está fazendo no céu agora? O juízo investigativo. Sabe, a gente está aqui agora e Jesus está no Santíssimo fazendo o julgamento, e pode ser que em qualquer momento esteja passando pela tua vida e você está vivendo uma vida sem levar isso em conta. Sabe, quando Jesus voltar, ele já vem para levar aqueles que estão prontos. Então quando Jesus volta, e eu creio que tem muita gente esperando ver Jesus falar assim: agora sim eu vou pedir perdão dos meus pecados, vai adiantar? Jesus está voltando, aí você fala assim: agora sim eu vou começar, Jesus me aceita, vai dar certo? Por quê? Porque o juízo já aconteceu, a sentença já foi dada. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E você? Maioria, isso é estranho demais para mim. Eu já estive no convívio de outros irmãos de outras igrejas, e sabe, eles não creem em muitas verdades bíblicas, mas quando você pergunta para esses irmãos e fala assim: você tem certeza da salvação? Sim, eu tenho. E aí a gente pergunta para a nossa igreja, para os irmãos adventistas: aí, irmão, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza? Você está com a tua vida alinhada nas mãos de Jesus? Você está sendo obediente a Jesus? Você está sendo um pregador, um arauto desse Jesus? Graças a Deus que nessa manhã o perdão e a misericórdia de Deus se renovam sobre nós. E nós podemos, nessa manhã, entender a nossa missão como igreja. Entender que nós não estamos aqui para ficar ofendendo um ao outro, para ficar brigando um com o outro, para ficar dando desculpas. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas às vezes ficam assim receosas com o pastor. Porque o pastor, ele é muito gaúcho. Mas eu amo vocês. Não deixa a minha vida afetar o seu relacionamento com Deus. Não deixa a vida do seu irmão: porque eu não vou para a igreja, porque o irmão não me olha, meu irmão não me cumprimenta. Não deixe isso afetar o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele precisa ser independente do que aconteça aqui. Você tem que vir aqui para adorar quem? E ele não decepciona ninguém. Jesus não decepciona ninguém, amém ou não? Olha para Jesus, olha para a cruz. Pastor, você está falando isso porque é fácil? Não é. Essa semana aconteceu algo comigo que me desanimou. E eu estava bem desanimado. O Gabriel está aqui. Vem cá, Gabriel. Eu sempre chamo o Gabriel porque eu gosto muito desse cara. Vem cá, meu amigo. O Gabriel veio comigo domingo, lá da Missão Caleb. Veio nós dois, depois que terminou a Missão Caleb. Bom dia. Bom dia, povo de Jesus. Bom dia, povo de Jesus. Eu vim feliz da Missão Caleb? Não. Você veio feliz da Missão Caleb? Também não. Pastor, mas por quê? Foi tão bom, foi maravilhoso. Mas a gente veio chateado. A gente veio no carro, praticamente nem falou nada um com o outro. Não que a gente estava brigado entre nós, mas a gente estava triste. E no domingo Deus falou tão forte comigo. Na segunda-feira mais ainda. E na terça-feira a gente se ligou. E aí, na terça-feira? Mandei mensagem para ele. Falei: pastor, ora por mim porque minha vida espiritual está abalada. Nós oramos, nós conversamos e nós entendemos uma coisa juntos. Estamos inseridos no grande conflito entre o bem e o mal. E o inimigo quer a gente desanimado. Mas a gente permaneceu desanimado? Não. O que a gente fez? Animamos. Oramos.
E nessa manhã é isso que a gente quer fazer. Tá desanimado? Tá triste? O pastor não gosta de mim, o pastor te ama. Tá triste, porque o irmão brigou comigo. Esquece, perdoa. Vamos nos unir, porque unidos nós somos mais fortes. Entenda o seu propósito, e o teu propósito é ser um arauto de Deus. Para de olhar para o lado e olha para a cruz de Jesus. Nessa manhã eu quero convidar você que precisa desse renovo espiritual, que fique em pé onde você está. Nós já estamos aqui, né, Gabriel? Amém. Pessoal do louvor, se quiser entrar, já entra. Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, glorioso e amável Pai, nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós somos o teu povo, um povo remanescente, um povo que está aqui para reparar brechas, um povo que está aqui para pregar a verdade do teu evangelho, um povo que está aqui para anunciar que o Senhor está voltando, Pai. Por favor, amado Jesus, não permita de maneira alguma que Satanás desanime nós, Pai. Não permita que Satanás toque nos nossos relacionamentos, que Satanás interfira aqui na igreja. Por favor, amado Jesus Cristo, nos perdoe e nos ajude a sermos um corpo unidos. Se tem alguém que precisa pedir perdão, Pai, que essa pessoa tenha coragem, assim como teve de ofender, que essa pessoa tenha coragem de pedir perdão. Se tem alguém magoado aqui, Pai, às vezes a outra pessoa nem sabe, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebre isso e que essas pessoas possam fazer as pazes de uma vez por todas. Isso tem impedido a nossa igreja de crescer. Isso tem impedido a nossa igreja de avançar. E isso não vem de Ti. E nós queremos, em nome de Jesus, esse renovo espiritual, Pai. Nos ajuda a entender que nós temos uma missão aqui. Somos arautos, somos anjos que estamos aqui para levar essa verdade. Que nada impeça essa mensagem de ser levada. Por favor, amado Jesus, os cultos de domingo aqui têm tido mais visita do que irmãos. Que a gente tenha vontade de estar na Tua casa nos domingos, na quarta-feira. Que o Senhor restaure a nossa vida espiritual. É isso que nós temos orado e pedido e clamado como líderes. E agora estamos pedindo como igreja. Cura as famílias. Cura cada um de nós. E que a gente possa, em nome de Jesus, entender que o Senhor está voltando nas nuvens de glória. Volta logo, Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. E oramos no doce nome de Jesus. Amém.